paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que bênção poder estar aqui com vocês, né? Depois de uma semana em que não podemos estar aqui, não podemos gravar a videoaula, porque estávamos com esse problema aí da virose e atacou muito a nossa garganta. Eu agradeço a Deus pelas orações dos irmãos, pelos irmãos que responderam, né, positivamente, entenderam o motivo pelo qual não gravamos, e também se prontificaram a orar por nós. Estamos aqui, Deus tem nos sustentado, apesar de tudo. Gostaria muito de ter ministrado aquela lição, porque tem tudo a ver, né, com o que a gente presencia nos dias de hoje, no tocante à pregação do Evangelho nas igrejas, o papel da pregação nas igrejas. Mas nós fizemos os gráficos e a interação dos irmãos foi muito boa, porque, de fato, nós tratamos esse assunto com seriedade, não é? Pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus é algo muito sério, não pode ser feito de qualquer maneira, não é? Precisa ser na orientação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, e nós estamos aqui hoje encerrando um ciclo, o primeiro trimestre de 2024, que tem esse tema, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? E agora nós chegamos na lição de número 13, que trata a respeito do poder de Deus na missão da igreja, tá bom? Esse é o tema da lição. E o textuário diz, mas recebereis a virtude, ou o poder, o dínamos do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a grande comissão, a continuidade da grande comissão que Jesus havia falado nos evangelhos, sobre o ide. Mas esse ide não poderia ser feito sem o poder do Espírito Santo. Não só o poder do Espírito Santo, que é essencial, mas especialmente a orientação do Espírito Santo. Então, a evangelização mundial é feita no poder do Espírito Santo, poder que capacita, que dá força, uma vez que nós estamos enfrentando o Deus desse século, estamos enfrentando principados e potestades, e eles são mais poderosos do que nós, é verdade, porque a Bíblia diz isso, são anjos caídos, e a Bíblia diz que nós fomos feitos menores do que os anjos, está lá no Salmo. Então nós não temos o mesmo poder que eles, humanamente falando. E o que é que precisamos? Deste revestimento de poder. Porque este revestimento de poder não vem nosso, não vem de nós, não vem da nossa capacidade intelectual, emocional, espiritual. Vem de Deus. É o Espírito que nos capacita para enfrentarmos os principados e as potestades. Então é muito importante nós entendermos isso, né? A virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que capacita o crente para a obra evangelizadora. E essa obra ela é extensiva, não é? Ela começa onde eu estou, ela vai para as circunvizinhanças, né? As cidades circunvizinhas, ela vai para as cidades que estão mais distantes, fora até do nosso país, que são as missões transculturais que nós já estudamos, mas elas também vão até os confins da terra. Ou seja, o Evangelho de Jesus tem que ir até os lugares mais inóspitos do planeta. Então isso é muito importante nós entendermos. Porém, isso só é feito no poder e na orientação do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? É importante que a gente entenda isso, tá? Nós temos aqui o nosso gráfico esboço, que você já conhece, né? O último gráfico esboço desse trimestre. Provavelmente vamos fazer um outro aí para iniciar o novo trimestre, tá bom? E nós temos, como sempre, né? O tema da lição, o poder de Deus na missão da igreja.
a doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. Temos os 3 tópicos, sendo que no primeiro ponto nós temos 4 tópicos, subtópicos, né? O ensino revelado no escrito de Lucas, o enchimento do Espírito como experiência necessária, o enchimento do Espírito como experiência concreta e a doutrina pentecostal clássica. Segundo ponto, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Capacitando as testemunhas, pessoas simples capacitadas pelo Espírito e capacitando a igreja. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Então, nós temos o envio missionário e a estratégia missionária. Tá bom, meus irmãos? Meus amados, para nós darmos continuidade aqui, vocês sabem que nós sempre temos enfatizado essa questão das palavras-chave, né? Palavras-chave. E aqui, a palavra-chave desta lição é exatamente revestimento. Revestimento. Há alguns que falam de segunda bênção, mas pesquisadores, né, como o jovem Gutierrez fala sobre isso, né, que não gosta de usar a expressão segunda bênção, porque a primeira, a bênção da salvação é a mais importante, né? E a bênção da salvação vem todas as demais, com ela vem todas as demais bênçãos, né? É claro que ele tem uma explicação bem mais concreta sobre isso, porque também se baseia em outros autores, mas a ideia é dizer que o crente precisa de um revestir. Esse revestir, essa palavra, ela é entendida como o seguinte: eu estou aqui com uma roupa, tá bom? E de repente eu coloco uma outra. Digamos que eu coloque um paletó por cima dessa minha camisa. Então eu estou revestindo essa camisa com uma outra roupa por cima, né? O revestimento do Espírito Santo é isto. Nós já temos a salvação, nós já fomos batizados em Jesus, e Paulo fala sobre isso, né? O batismo de Cristo, que não é necessariamente o batismo em água, mas é o batismo em Jesus, no corpo de Cristo, tá bom? Mas aí nós precisamos desse revestimento, desta força extra que vem para nos ajudar, para nos capacitar para a obra missional, para nos dar impulsionamento para o ID, para nós prosseguirmos adiante, tá bom? Então, essa é a palavra-chave que deve permear esta lição. Meus amados, primeiro ponto fala da doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas, né? Um ensino revelado nos escritos de Lucas. E aí você sabe que os autores falam de uma obra única, né? Porque você tem o Evangelho de Lucas e você tem Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas. Mas a maioria deles são de acordo que você tem ali uma obra só dividida, talvez por uma questão de ênfase, porque no Evangelho de Lucas você tem claramente ele falando a respeito da pessoa de Jesus, né? É o Evangelho de Jesus, é acerca de Jesus, e Lucas, e Atos está falando da igreja, né? Está falando da continuidade da obra de Jesus por meio da igreja, tá bom? Mas é uma obra única, é considerada uma obra única, né? Os autores falam sobre isso. É claro que quando você estuda essa parte, né, da questão da metodologia, né, histórico-gramatical, você vai entender que tem todo um contexto histórico por trás de tudo isso, mas esse contexto histórico, sim, se trata de uma narrativa, vamos falar sobre isso, mas isso não diminui em nada a essência dos escritos, porque alguns críticos falam isso, não. Lucas falou sobre o derramamento do Espírito e tudo aquilo que ele fala lá, mas do ponto de vista histórico. É uma narrativa, é uma história, é uma história contada sobre um evento. Então, o que eles dizem é que não tem a intenção de trazer uma doutrina, né? Isso são os críticos, né, irmãos? Mas nós sabemos que a Bíblia ela é cheia de narrativas,
e as narrativas contam histórias que trazem ensinamentos, que trazem doutrinas importantes para nós, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Meus amados, e aqui tem o segundo subponto falando do enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. O autor cita Lucas 3, 21, 22, quando Jesus estava sendo batizado por João, né? Aí veio o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, no sentido de ungir o Senhor, né? Há alguns questionamentos nesse sentido, né? Porque se Jesus é o Espírito, né, então se questiona, mas Jesus tinha que ser ungido pelo Espírito, se ele é o Espírito, né? Se questiona sobre isso. Mesma coisa que Jesus não precisava ser batizado, porque ele também não tinha pecado, mas era para se cumprir as Escrituras, né? Então, isso é importante nós entendermos. É importante entendermos que Jesus veio cumprir tudo que estava escrito a respeito dele, do Senhor, tá? Mesmo porque a profecia diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, né? Então, está falando sim da unção do Senhor pelo Espírito Santo, ou seja, Jesus fez tudo o que fez pela unção do Espírito Santo. E isso para nos dar um exemplo. Porque do mesmo jeito nós também vamos operacionalizar a obra do Evangelho, a evangelização, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Ninguém pode fazer isso sem ter esse poder ajudando. E o texto de Lucas, né, o texto do evangelista, ele está tanto dentro do seu evangelho quanto de Atos dos Apóstolos, fazendo uma obra só, tá bom? E aí o terceiro subitem fala sobre o enchimento como uma experiência concreta. Por que concreta? Porque aconteceu, porque faz parte da profecia que foi falada a respeito de Joel. Então já tinha dito que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, tá bom? Então já estava dito sobre isso. E no Pentecostes, né, ali naquele momento da festa do Pentecostes, o Espírito Santo desceu com poder como cumprimento daquilo que foi falado. Aliás, a pregação de Pedro é para fazer uma apologia, uma defesa daquele movimento, porque ele estava dizendo, olha, nós não estamos bêbados, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi predito pelo profeta Joel. Então já estava predito, e naquele momento ali houve essa concretude, essa concretização da profecia bíblica quando o Espírito Santo foi derramado, tá bom? Então é muito importante nós também compreendermos isso, né? Essas manifestações que aconteceram ali, como a questão do falar em línguas, né? É muito importante todos esses detalhes, tá? Meus amados, e o quarto ponto fala sobre a doutrina pentecostal clássica. Sobre esse aqui, eu gostaria de trazer um gráfico para os irmãos, e eu fui pesquisar, tá bom, irmãos? Porque assim, às vezes, meus irmãos, como eu já disse para vocês, às vezes a correria do dia a dia a gente não tem tempo. E eu gostaria de achar, né, na internet algum gráfico que tratasse do assunto para ser mais rápido a nossa aula, a nossa explicação. Mas às vezes não tem. Aí eu já entendo que é um chamado de Deus para nós, para a gente fazer isso. Agora já tem, agora já vai ser publicado, já tem. Um gráfico falando sobre o que é a teologia pentecostal. Esse gráfico ele foi
feito baseado no livro do pastor José Gonçalves, tá? O nosso comentarista da lição, tá? Então ele está, é claro, eu tentei resumir, porque o livro está bem explicado, mas eu quero dar uma dica para os irmãos. Se vocês imprimirem esse gráfico, e se vocês lerem o livro, entenderem o que o pastor está falando ali, então vai ficar muito simples de vocês explicar para o aluno o que é uma teologia pentecostal. E eu deixei para falar exatamente sobre isso aqui nesse quarto ponto, tá? Meus irmãos, a teologia pentecostal consiste nesse método da pneumatologia, tá? Porque você sabe, o Espírito Santo, a doutrina, né, chamada teologia sistemática do Espírito Santo é a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, tá? Então, é um estudo metodológico. Quando está falando de metodológico, então está falando do método histórico-gramatical, ou seja, de maneira mais científica, de maneira mais acadêmica, porque antes não tinha isso, né? Aliás, nós pentecostais éramos, digamos assim, criticados por ser pessoas que visavam mais a questão experiencial do que a questão racional, do que a questão da inteligência, do que a questão do estudo, do ensinamento propriamente dito, tá? Então, é muito importante isso. É o estudo metodológico da pneumatologia que procura entender e explicar a ação do Espírito Santo na questão missional. Entenda uma coisa, quando está falando da ação do Espírito Santo, está falando do supra-racional, tá? Está falando da experiência do Espírito Santo, tá bom? E é claro que isso é algo que foge dos padrões humanos, porque o Espírito Santo está acima do entendimento humano nesse sentido, né? As ações do Espírito Santo nós podemos estudar, mas é claro, como ele é uma das pessoas da Trindade, então ele está acima da nossa compreensão plena. É isso que precisamos entender, tá? Então, procura entender e explicar a ação do Espírito Santo na questão missional, especialmente na questão missional. Por que na questão missional, meus irmãos? Porque haverá, ou houve, né? E ainda há, e também haverá, ações do Espírito Santo na igreja com os servos de Deus, exatamente para falar de coisas que está além da compreensão humana, tá bom? Coisas que estão além do entendimento humano, tá? E isso está se relacionando, sim, a sinais, maravilhas, que são produzidos pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, estudo metodológico da pneumatologia que procura entender e explicar a ação do Espírito Santo na questão missional, tá? Nos primórdios da igreja, lá no início, no fundamento, no lançamento da igreja e também nos dias atuais, tá bom? Então, isso eu estou aqui resumindo, tá bom? Mas você vai estudar, tem muita coisa falando sobre isso, mas esse resumo eu acho importante para a gente entender, tá? Dentro ainda do estudo que o nosso comentarista traz, ele fala sobre a construção dos pressupostos, das fases, né, de como essa teologia pentecostal foi sendo construída. Então tem o período pré-crítico, que vai de 1900 a 1940, porque tem a ver com essa questão da crítica ao movimento, né, ao que se entendia como sendo a manifestação do Espírito Santo, e é claro que quando isso surgiu, né, principalmente no movimento, no início do movimento pentecostal, Rua Azusa e tudo mais, então isso foi um choque, de certa forma, para as igrejas tradicionais, que, por sua vez, criticavam o movimento, né? Então, o que foi necessário? Foi necessário estudo, foi necessário compreensão de tudo isso, tá? Para explicar o que é aquele movimento. E isso foi feito de maneira acadêmica, foi feito de maneira bem organizada, tá? Então, aí você tem o período pré-moderno, o período moderno, né, que é de 1940 a 1980, tá bom? Quando você já tem aí algo mais fundamentado, vamos falar sobre isso.
e o período contemporâneo de 1980 até o presente. Tá? Como foi, meus irmãos, o desenvolvimento dessa hermenêutica pentecostal? Tá? Veja que agora você tem a ciência da interpretação dos textos, né, voltada para a questão pentecostal, para a questão pneumatológica, né, da ação do Espírito Santo de Deus. Então, no início, havia essa carência de uma estrutura, de uma maior estrutura hermenêutica, né? Ou seja, não havia muito esse se debruçar sobre a ciência da interpretação dos textos, né? Então, essa era a crítica que se fazia, tá bom? Segundo ponto, no período já moderno, esse método histórico-gramatical se tornou prevalecente. Ou seja, por que o método histórico-gramatical? Porque ele vai pegar tudo que se via no contexto histórico, tá bom? No contexto linguístico, o que as expressões, o que os textos queriam dizer no original, e como trazer isso para os dias atuais, porque é importante que se diga isso, tá bom, meus irmãos? Já que houve aquela ideia cessacionista de dizer que os dons haviam cessado, que a ação do Espírito Santo na questão dos dons, especialmente da glossolalia, havia cessado. Mas não há, isso é importante que se diga, não há fundamentação bíblica, histórica, gramatical para dizer que os dons cessaram. Então foi muito importante esse desenvolvimento dessa hermenêutica pentecostal, principalmente nesse método histórico gramatical, porque aí você já está falando de um método acadêmico, de um método científico, tá? E nesse sentido, até quem não é pentecostal, os cessacionistas, eles vão ter que se render como estão fazendo agora, tá bom? Mesmo não aceitando plenamente, mas eles entendem que agora há um trabalho sério feito para provar que de fato há uma teologia pentecostal, tá? Terceiro ponto desse desenvolvimento, a aceitação do pentecostalismo dentro do cristianismo histórico, não é? Porque agora, como eu disse para vocês, como há um estudo sério de pessoas sérias a respeito disso, então há essa certa aceitação do movimento, não é? Nas igrejas históricas, nas igrejas do cristianismo histórico, digamos assim. Tá? Então, por que isso? Porque existe uma pneumatologia bem fundamentada. Tá bom? Aquela ideia de dizer que o pentecostal ele não pensa direito, ele não raciocina, não usa a razão, agora não pode ser muito dita, né? Inclusive tem um autor que eu gosto muito dele, e ele toca um pouco nesse sentido, né? Que é o John Stott, né? O livro dele, Crer é também pensar. De certa forma, ele critica os pentecostais neste sentido. Porém, há uma ressalva aqui, tá bom, irmãos, disso que John Stott fala. Por quê? Porque se por um lado você tem pessoas que estão estudando a pneumatologia pentecostal, estão levando a questão séria, por outro lado, você tem cristãos, você tem crentes pentecostais que não querem saber disso e que se vale apenas da experiência, que é o que John Stott fala. Ou seja, se você se basear só pela experiência, você vai abrir brecha para muita heresia. Irmãos, isso aqui é muito sério. Tá? Você abre brechas para muitas heresias quando não há o entendimento. Paulo fala sobre isso. O que farei, pois, irmãos? Orarei com o Espírito, a experiência espiritual, mas orarei com o entendimento. Então, ele está também dizendo que você ter uma experiência espiritual não anula a sua racionalidade. É isso que precisa ficar claro, tá bom? Porque tem muita igreja aí que parece que a racionalidade foi para o espaço, né? Não existe racionalidade. Apesar do que eu sei, eu já falei isso aqui, as coisas do Espírito são
racionais, estão além da compreensão humana, mas a gente não pode pegar isso como um pretexto para inserir qualquer tipo de coisa no movimento ou no mover do Espírito Santo, tá bom? Então vamos entender melhor isso aqui. Meus irmãos, quarto ponto aqui para a gente entender o que é uma teologia pentecostal. O relato do ensino de Jesus por Lucas. O que é que se resume do ensino de Jesus através do evangelista Lucas? Primeiro, os discípulos podem orar para receber o Espírito Santo. Ou seja, é uma ação que parte de cada um, de buscar, de orar, de pedir pelo Espírito Santo de Deus, tá? Porque está escrito neste sentido, né? Jesus fala a esse respeito. Segundo, esse recebimento do Espírito é o batismo, né, do Espírito, tá? Esse receber o Espírito é o batismo, é aquele momento em que o Espírito vem com poder e de fato você sabe, você sente que foi realmente batizado, tá? Terceiro ponto, o propósito desse batismo do Espírito é vocacional, isto é, para testemunho ou serviço. Meus irmãos, por favor, vamos entender isto. O propósito do batismo não é para ficar falando em línguas estranhas para todos ouvirem. O propósito do batismo não é para ficar usando as línguas estranhas como sinal de espiritualidade, como se eu fosse mais espiritual do que os demais. E isso acontece. O propósito do batismo no Espírito Santo não é para eu ficar usando as línguas como um idioma comum. Por que eu estou dizendo isso? Porque você encontra aí líderes proeminentes, conhecidos, são pastores de igreja, como tem um aí que numa época aí foi muito usado para ir nas cadeias, expulsar demônio, colocava lá o paletó e as pessoas caíam e tudo mais. Mas hoje ele está ensinando como falar em língua estranha. Ele conversa em língua estranha com as pessoas, como se fosse uma coisa comum. Não foi para isso que o Espírito Santo foi dado. O Espírito Santo foi dado para vocação, para vocacionar a pessoa para a obra missionária. Vamos ler de novo o texto áureo? Vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo. Ele vem sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas. Meus irmãos, quando você vai em um culto, eu vou colocar aqui uma situação que acontece, tá bom? Você vai em um culto evangelístico. O culto é fora, tá bom? E você está falando em línguas para as pessoas que não são evangélicas. Eu pergunto para você, meu irmão, o que é que essas pessoas vão pensar a nosso respeito? Primeiro, porque eles não vão entender nada. E aí você já tem uma questão que é claramente oposta àquilo que Paulo falou. Se não tem intérprete, fique calado. Se não tem intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu posso falar em línguas estranhas de maneira só comigo e Deus? Posso. Mas por que eu tenho que dar rajadas, como dizem eles, né? Rajadas de língua estranha, ou seja, bem alto, bem estrondosa, sem interpretação. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa entender também, tá? Quando as línguas são dadas, ou seja, quando alguém fala em línguas, e quando há interpretação, frequentemente, isto é para a edificação da igreja. Edificação da igreja, Deus pode estar ali encorajando a igreja, mas pode estar exortando a igreja e pode estar entregando uma profecia de alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, ela pode ser preditiva. Muitas vezes isso aconteceu. A própria vinda de Daniel Berg e Gunnar Wingre para o Brasil foi nesse sentido.
Então, meus irmãos, através de uma profecia. Então, a gente precisa entender isso. Há uma coisa generalizada, há uma banalização das línguas estranhas no culto evangélico. Isso é uma realidade. Mas tem alguns que claramente, vão contra o que diz a palavra de Deus. Porque eu sou batizado, então eu tenho que falar mesmo, eu tenho que mostrar para todos que eu tenho o poder do Espírito Santo. Está errado isso. Não está dentro do que diz a palavra de Deus. Né? Então, o propósito do batismo é vocacional para testemunho ou para serviço. Pedro destaca, três pontos principais nessa questão do derramamento do Espírito. Olha aqui, ó. Derramamento, isso aqui, nós estamos falando de Pedro, que foi escrito por Lucas, né? Então, Lucas está escrevendo o que Pedro falou no Pentecostes, né? O derramamento do Espírito é o prometido dom do Espírito nos últimos dias, conforme relata Joel. Atenção! Últimos dias é últimos dias. Não é apenas para esta era, tá bom? É também para a era, para o período tribulacional, porque há quem diga que quando Jesus voltar para levar a igreja, o Espírito Santo vai sair da terra. Não, meus irmãos, o Espírito Santo vai continuar na terra, tá bom? Primeiro porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem ficar aqui e não aceitou a Jesus, mas que vai aceitar Jesus, ele vai aceitar pela ação do Espírito Santo de Deus, que é quem vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa história de dizer que o Espírito Santo vai sair, não. No período tribulacional, crentes, pessoas vão aceitar Cristo, pessoas vão se reconciliar com o Senhor, e essas pessoas vão precisar muito da ajuda, do poder do Espírito Santo de Deus. É importante, tá? Segundo ponto que Pedro destaca, ele é potencialmente universal, porque ele abrange não só a questão da idade, não está dizendo aqui que é só idosos ou adultos que recebem o Espírito Santo, crianças, temos visto isso, crianças sendo batizadas no Espírito Santo, tá? Então, também não interessa se é homem ou se é mulher, o Espírito Santo batiza crianças, adultos, jovens, mulheres, homens, ele não tem esse tipo de coisa. E a questão também socioeconômica. Não é porque a pessoa é mais rica que ele tem privilégio de receber o Espírito Santo. Né? E nem também o fato de ela ser mais pobre. Né? Não, o Espírito vai ser dado só para aquelas pessoas pobres. Não, ele vai ser dado para todos aqueles que creem. Tá bom? Outra coisa de Pedro é que este é o derramamento do Espírito da profecia, que vai fazer com que Deus profetize através dos seus servos, tá bom? Profecias no sentido de encorajamento, como nós falamos aqui, e profecias preditivas também do que vai acontecer dentro, tá bom? Do que já está profetizado. Isso aqui é importante que se diga, tá bom, irmãos? Então, por exemplo, a profecia a respeito da vinda de Jesus é certa, né? Jesus disse que viria, tá bom? Mas Jesus não disse que viria em um dia marcado, como já tentaram marcar. O problema é quando a profecia preditiva tenta sobrepujar a profecia bíblica. Vamos ficar com profecia bíblica. Vamos ficar com o que Deus já profetizou, tá bom? Agora, se ele quiser dizer mais coisas relacionadas, tá bom? Ao que vai acontecer, por exemplo, aqui e agora, então ele pode fazer isso. Nós temos casos aí clássicos, né? Pastor David Wilkerson, do livro A Cruz e o Punhal, se não me falha a memória, eu acho que é no livro Toca a Trombeta em Sião, aonde Deus, através daquele servo de Deus, que era um profeta, além de evangelista, era um profeta, né?
Ele profetizou a queda de grandes arranha-céus. E antes, isso é muito importante, meus irmãos, porque isso mostra o valor da profecia. Antes do 11 de setembro, tá bom? Deus incomodou ele para chamar a igreja para orar. E ele sentia que alguma coisa estava acontecendo, ou estava para acontecer. Dizia ele no seu testemunho que ele ia orar e às vezes só chorava de angústia pelo que estava próximo a acontecer, mas ele não sabia o que era. Ninguém sabia. Até que aconteceu o 11 de setembro, inclusive diz que a própria igreja dele, né, a igreja lá de Times Square, foi usada como um local para abrigar pessoas, né, que estavam ali vivendo aquele momento difícil. Tá bom, meus irmãos? Profecia bíblica, tá? O Espírito Santo faz isso. Meus amados, vamos aqui dar continuidade, né? A nossa lição está de fato uma bênção. Gente, segundo ponto fala do Espírito Santo capacitando as testemunhas, que foi o que nós já falamos aqui, né? A primeira coisa que eu quero falar sobre isso é o que é ser testemunha? É alguém que só evangeliza? Será que isso só por si é testemunha? Não, não. Primeiro eu preciso entender o que é testemunha. Gente, testemunha é aquele que viu ou ouviu algo sobre o qual ele vai testemunhar. Ele não pode testemunhar sobre uma coisa que ele não viu e que ele não ouviu. Então, uma testemunha, ela testifica, ela é testemunha daquilo que ela viu e ouviu. É interessante que quando queriam que os discípulos parassem, queriam que os discípulos deixassem de falar sobre Jesus, olha aqui, ó, olha o significado real de testemunha. Eles diziam o seguinte, você pode conferir isso, tá bom? Atos 4:20. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos. Por que não? Porque nós vimos. Nós ouvimos as suas palavras. Nós ouvimos o Cristo ressurreto. Nós vimos o Cristo sendo elevado às alturas. Então não se pode parar. Não se pode. Isso aqui, meus irmãos, eu costumo dizer que é uma das molas mestras do cristianismo. É por isso que ele persiste até hoje. Se não fosse verdade isto, estes homens não consentiriam morrer por causa de Cristo. Agora olha que coisa. Se é verdade que eles viram e ouviram, se é verdade que eles viram o Senhor ser morto, se é verdade que eles viram o Senhor ser sepultado, se é verdade que eles viram o Senhor ressurreto, aleluia. Inclusive o próprio Tomé, Jesus disse, Tomé, olha para mim, não sou um espírito. O espírito não tem carne e osso, como tu estás dizendo que eu tenho. Toca aqui no meu lado, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. E Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Não está dito que Tomé tocou em Jesus. Mas o que ele tinha visto, presenciado com os olhos dele, o que ele tinha ouvido de Jesus, das palavras do Senhor. Irmãos, Jesus passou 40 dias aqui com os discípulos, aparecendo, entrando dentro de uma sala fechada, saindo dela, comendo com eles. Eles viram tudo isso. Eles não podiam negar o que eles viram, meus irmãos. Eles morreram por causa disso. Paulo, inclusive, foi um dos que morreu também por causa disso. Porque ele tinha certeza do que ele tinha visto e ouvido. Isso é ser testemunha. Agora, é claro que aí
em decorrência dessa experiência testemunial, eles puderam testificar de Jesus. Eles não se calavam, até mesmo diante da morte. Há um filme antigo, né, chamado Quo Vadis, Para Onde Vais, em que mostra uma cena muito interessante, meus irmãos, de Nero, aquele imperador maligno, né, no Coliseu, e os cristãos estão sendo lá colocados em estacas, em cruz em forma de X, e eles estão lá sendo colocados, estão sendo queimados. E aquela cena, meus irmãos, eu chorei quando eu vi. Apesar de ser um filme, mas eu chorei porque dá para a gente imaginar, né? Os cristãos começavam a cantar, a glorificar a Deus através dos louvores. E aquele imperador maligno olhava para eles e dizia: eles estão cantando, eles estão morrendo, mas estão cantando. Meus irmãos, que poder é esse que fazia com que essas pessoas, mesmo em face da morte, não negavam a Jesus? Que poder é esse que faz com que cristãos de hoje ali, nos países comunistas, ditadores malignos, perseguindo cristãos? Que cristãos são esses que, em face da morte, não negam a Jesus? Por quê? Porque são testemunhas autênticas de Jesus. Eles têm convicção do que eles receberam, do que eles viram, do que eles ouviram. Então, meus irmãos, é importante nós revermos os nossos conceitos hoje de testemunha, porque está uma vergonha. A igreja, ela ficou misturada com muitas coisas seculares do mundo, e isso não nos qualifica como testemunhas verdadeiras de Jesus. Pense sobre isso. Pense na questão de como nós estamos testemunhando a respeito de Jesus, para o bem ou para o mal. Nós, com o nosso testemunho, atraímos as pessoas para Cristo ou afastamos as pessoas para longe de Jesus? As pessoas querem ouvir falar mais de Jesus pelo nosso testemunho, pelo que nós falamos, e é uma vergonha. Tenho visto aí pastores, líderes renomados da mídia se metendo com a questão política, envergonhando o nome de Deus, do Evangelho. Isso é triste, meus irmãos. Uma vez eu ouvi um comentário de um internauta que dizia assim: eu gostava mais dos crentes quando a única coisa que eles faziam era querer nos convencer a aceitar Jesus. É uma verdade. Porque a prioridade foi invertida, não é? Então as pessoas, alguns crentes, não é? Eu sei que não são todos, mas uma boa parte dos crentes estão mais voltados para as coisas da terra, em detrimento do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é desse mundo. Então não adianta você querer implantar um reino aqui que não vai dar certo. O reino de Deus vai ser implantado por Jesus Cristo quando ele voltar. Eu vou dizer isso o tempo todo e tendo a simpatia ou a antipatia de algumas pessoas, mas eu estou convicto do que estou falando porque está dentro da palavra de Deus. Tá bom? Meus irmãos, para nós encerrarmos, o tempo já foi, né? O Espírito Santo como fonte geradora de missões. Tá? O Espírito Santo, e aqui, esse ponto aqui, ele fala dos cristãos, né, de Antioquia, que receberam o Espírito Santo, mas também dos cristãos que ali, os obreiros que foram enviados para a obra do Senhor, incluindo também Paulo, né? Paulo e Barnabé.
aquele texto conhecido. E eles orando, disse o Espírito: apartai-me, separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Esse ponto é importante. O Espírito Santo agora está agindo como a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Este Espírito, ele tem intelecto, vontade e sensibilidade, ou seja, ele age, né, de acordo com Cristo, porque aí você precisa estudar, né, aquela questão da pericorese, de como o Espírito, como as pessoas agem, as pessoas da Trindade agem, mas dentro da conformidade de todas elas. Só que agora nós estamos na era do Espírito, então é o Espírito que dá as ordens, ou Cristo que dá as ordens através do Espírito. Aqui o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé. Isso aqui é muito importante, porque a pergunta que a gente faz é o seguinte, coloquei aqui, ó. Se é o Espírito quem separava as pessoas, quem enviava as pessoas, quem chamava os obreiros, como é que está nos dias de hoje? Quem separa os obreiros? Como é que é separado os obreiros? Será que é o Espírito de Deus que separa? Ou a gente vê muita conveniência, partidarismo, condições financeiras, o obreiro tem condições financeiras. Ou seja, meus irmãos, o que se percebe hoje é que tem vários motivos para se consagrar um obreiro, mas que não é a vontade direta do Espírito Santo de Deus. Isso é um ponto importante que precisa ser falado, precisa ser analisado. Eu sei que é um ponto polêmico, mas precisa ser analisado, tá bom? Então, meus irmãos, o Espírito Santo foi dado como estratégia missionária. Essa estratégia missionária é exatamente aquela questão da porta que se abre e a porta que se fecha. Tem locais em que o Espírito Santo envia o obreiro, mas tem locais em que o Espírito Santo fecha a porta, que foi o que aconteceu com Paulo. Quando eles iam para, acho que é Bitínia, o Espírito Santo disse, impediu eles de ir. É interessante isso, né? O Espírito os impediu de ir, porque eles tinham que ir para um outro lugar, que é exatamente quando eles vão ali para a Macedônia, e aí o Espírito diz o que ele tinha que fazer através da visão daquele jovem. Passa a Macedônia e ajuda. Ou seja, o Espírito não quis que eles fossem para aquele lugar, Bitínia, mas mandou que eles fossem para a Macedônia, porque havia almas ali que precisavam ouvir a respeito do Evangelho, tá bom? Meus amados, o tempo já foi. Eu quero muito agradecer as orações dos irmãos, agradecer vocês estarem usando aí nossos gráficos. Compartilhe esse vídeo se for assim do seu interesse, tá bom? Continue orando por nós para que Deus nos abençoe e vamos para mais um novo trimestre para a glória e honra do nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.